Quem vê até aqui. Aham. Bom dia, sejam todas e todos bem-vindos a essa singela celebração do Ano Novo Astrológico. A gente está aqui, assim, pensando o que sempre temos o que celebrar, né? Nós aqui. A Maria Paula começou, ela perguntou se a gente ia fazer algum ritual, ela disse, estou agradecendo aqui a natureza e tal, então a gente sempre tem o que agradecer. Mas celebração mesmo está difícil de a gente fazer, nesse momento tão difícil, tá complicado. Então a gente está aqui, na verdade, para não deixar esse momento passar em branco. Quando eu fiz a minha publicação, eu lembrei que a primeira pessoa que eu vi fazendo celebração de Ano Novo Astrológico foi a Patrícia. Eu conheci a astrologia em 2005, né? Já velhinha. Comecei a estudar astrologia em 2006 e eu sou astróloga desde 2011. E a Patrícia que foi a pessoa que eu vi fazer uma celebração autêntica do tipo Réveillon, né? Tem bebida, tem comida, é festa mesmo. Então, a gente já tentou fazer junto, já teve uns 2 anos que eu quis ir para Campo Grande, não deu certo. E o ano passado, ela já começou essa tradição, o ano passado eu tentei fazer aqui, né? Eu tinha preparado, mas o senhor Corona apareceu, e aí tanto ela cancelou aí em Campo Grande, quanto eu cancelei aqui também. Então, assim, bem-vindas e bem-vindos. Patrícia, vamos lá. Você vou colocar até você de anfitriã também, né? Porque, afinal, a ideia foi sua. Vamos lá. Bem, gente, vamos lá. Como é que esse ano novo astrológico começou? A história da comemoração em si. Eu devo a essa parcela da comemoração a duas pessoas incríveis, e uma delas sendo que foi minha grande professora, que é a Teresa Paim. Então, eu comecei a estudar mais ou menos na mesma época que a Maria Eunice. Eu comecei a estudar em 2005, 2006, por aí. E quando eu comecei a estudar, logo em seguida, a Teresa teve um ano novo astrológico. E a Teresa chegou para mim e falou assim, e aí, a gente vai comemorar? Eu, comemorar? Comemorar o quê? O ano novo, Ano novo? Como assim ano novo? Ah, Patrícia, vai começar o ano novo. Eu, não, mas o ano novo foi dia 31 para o dia 1º. Não, Deixinha, aquilo é o ano novo que todo mundo comemora. O nosso é diferente. O nosso é quando o Áries ingressa. Eu, E aí a gente foi, e eu sempre fui aquela meio adotada, né? Aquela catatal, porque a Teresa tem 20 anos a mais do que eu, a Marie eu acho que uns 25. Então, né, elas conversando, e elas com 20 anos a mais de astrologia, 25 anos a mais de astrologia, e eu lá com aquela cara assim, sabe aquela cara de criança embasbacada, com as duas conversando e eu lá, né? E lá fui eu tomar o café, porque foi um café da tarde. Foi a primeira vez e foi um café da tarde numa padaria que tinha aqui em Campo Grande, que eu nem sei se tem mais, que era o Pão Bento, tinha um café da tarde, assim, maravilhoso. E aí a gente foi tomar um café da tarde. Eu falei, eu gostei desse negócio. Eu achei esse negócio interessante. Passaram alguns anos, a gente comemorava entre a gente, e ficou um negócio meio adormecido. Aí, quando foi mais ou menos em 2011, eu acho, eu dei, para quem não sabe, né, as pessoas aqui que não me conhecem, eu sou ariana.
E de vez em quando eu dou uma de louca e começo a fazer umas coisas que eu acho que não vai, mas vai. E aí eu comecei a dar aula. E logo depois que eu comecei a dar aula, eu falei assim, vamos fazer um ano novo? Então, querendo ou não, começou lá em 2011, inclusive na primeira turma de astrologia, que é uma aluna fujona, tá minha comadre aqui do lado, né? E aí foi quando eu comecei a comemorar mesmo o ano novo. Então, todo ano, está fazendo aí, todo mundo está se perguntando, por que a gente está fazendo logo às 6 horas da manhã, gente? Botar todo mundo para despencar da cama às 5 e pouco da manhã para comemorar o ano novo astrológico? Então, eu sempre respeitei o horário do ano novo. Então, a gente sempre fez num horário aproximado. Normalmente, a gente chegava nos lugares um pouquinho antes. Teve vezes que eu conversei com dona de café aqui em Campo Grande. Teve uma vez que teve um baita de um café da manhã em um café daqui, que ela reservou uma área para gente. Teve vezes que foi em um restaurante, 2 ou 3 vezes que foi em restaurante. Da última vez foi numa espécie de um restaurante experimental que a gente tem aqui, que a Maria Eunice foi no restaurante da frente, daí foi no outro da frente, que é no Território Lab. Então, a ideia é realmente comemorar. E uma coisa que foi acontecendo, quanto mais eu comemorava o Ano Novo astrológico, mais sem sentido para mim se tornava o Ano Novo convencional. E nos últimos anos, nos últimos 8 anos, mais ou menos, basicamente eu deixei de comemorar o Ano Novo. O Ano Novo, do dia 1º para o dia 31, melhor, do dia 31 para o dia 1º, porque ele perdeu o sentido, porque para mim eu não vejo mais o ingresso do ano, a modificação do ano, quando a gente muda do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Para mim é só a finalização de mais um mês. Porque para mim o ano novo vai ser quando o Sol sai de Peixes e ingressa em Áries. Então, e aí é a hora de comemorar. Mas, né, como eu tinha avisado lá em 2019, quando a gente fez o último ano novo astrológico, com todas as possibilidades que a gente tinha na época, 2020 ia ser um ano muito difícil, e foi um ano muito difícil. E temos aí, né, nascendo com a aurora do dia 20 de março de 2021, um novo dia, um novo ano, e que a gente tem a possibilidade de construir aí, junto com tantas potências que esse novo ano nos reserva, né? E bora lá, gente. Temos um ano novo, assim, fresquinho, que está chegando aí, e que a gente congelou com um ascendente aí em Áries, né? Um Sol em Áries, ascendente em Áries, astróloga de roupa vermelha. Então, assim, e é isso. Então, começou dessa forma, e aí eu venho fazendo isso todos os anos. Não tinha como deixar passar, como a Eunice falou, deixar passar em branco. É claro que a comemoração, ela fica estranha, né? Ela fica, inclusive, se fosse uma festividade, ela ficaria de péssimo tom. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem também que celebrar a vida no sentido de lembrar que nós estamos por aqui e nós podemos contribuir de alguma forma. Então, a gente olha para o mapa de ingresso pensando, o que eu posso contribuir? Aonde é que está a minha diferença? Eu vou fazer a diferença aonde? E, literalmente, a gente começa... É um ingresso na alvorada, né? Literalmente na alvorada, porque o sol tinha acabado de nascer. Isso parece ser muito simbólico também. Parece algo assim... Acho que dá uma potência.
Eu acho muito engraçado essa casa 12 do mapa astrológico. Ela é extremamente contraditória para mim, nesse sentido, porque o Sol acaba de nascer, a casa 12 é a casa do nascer do Sol, o Sol se levanta no horizonte, ele está nascendo, e ao mesmo tempo é uma casa oculta, ao mesmo tempo é essa casa tão complexa, tão difícil de interpretar, tão cheia de nuances assim sutis, algumas nada sutis. E então eu acho ela bastante paradoxal. E a gente tem esse ano novo com o Sol entrando, com o Sol no ascendente, mas já na casa 12 também. Então, a gente eu gostaria de novo de dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui e para quem está chegando agora, ainda tem gente chegando. Eu esqueci de mudar a configuração desse meeting para não precisar autorizar e já tentei mudar, eu não estou conseguindo, enfim. Então, bem-vindas e bem-vindos mais uma vez, quem chegou por último. E esse encontro é para ser bastante leve, é realmente só para a gente se encontrar, falar um pouquinho de astrologia, dar as boas-vindas para esse ano. Gostaríamos muito que a gente pudesse realmente celebrar, fazer até um brinde. Mas, como disse a Patrícia, parece de muito mau gosto nesse momento a gente realmente fazer aquela festa, fazer brinde, né? Temos muito a agradecer, sim, com certeza, mas está muito trágico, tá? Literalmente muito trágico, e aí é uma celebração que não deixa de ser um pouquinho xoxa nesse sentido, por conta de tudo que está acontecendo no mundo e particularmente no Brasil. Então, mas de qualquer maneira, a gente quer agradecer a companhia de todo mundo que acordou mais cedo, ou mesmo que seja o seu horário normal, tem os madrugadores de plantão. Vamos lá. Então, a gente olha o mapa agora, Patrícia. Deixa eu falar rapidinho. Sim. A respeito da regência, que eu tinha comentado com você, que é um tema... Gente, regência de ano é um tema... Existem na astrologia temas polêmicos. Só cortando aqui a Patrícia, né? Porque, teoricamente, a regência de 2021 é de Vênus. E a gente vê na grande mídia, né? Especialmente astrologia de horóscopo, ano de Vênus, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, porque, que bom, e blá, 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 e cria aquela coisa toda. Inclusive, com todo o respeito, eu queria até mencionar aqui, acho que todos vocês já ouviram falar de João Bidu, pelo menos uma vez na vida. João Bidu é um astrólogo muito antigo, muito tradicional, tinha uma revistinha e tal, e infelizmente, no ano passado, ele virou motivo de chacota astrológica, porque em 2019 ele tinha dado uma entrevista para um jornal do interior de São Paulo, dizendo que 2021 seria ótimo, seria muito bom, seria maravilhoso, porque era um ano regido pelo Sol. Então, ele baseou essa análise dele unicamente na regência do Sol. Eu me assustei muito, porque eu falei, caramba, o cara é astrólogo realmente, ele não é só um oba-oba, acho que ele é astrólogo há uns 40 anos, pelo menos, né? Porque eu cresci vendo revistinha de João Bidu na banca. Como que ele não viu isso? Né? Como que não viu que tinha todo aquele paranauê, vamos dizer assim, no céu, enquanto toda a comunidade astrológica falando de 2020, alguns astrólogos já vinham falando disso fazia muitos anos, alguns já fazia décadas, né? O Barbot já falava disso lá desde os anos 90. E aí o cara esquece disso e virou essa chacota, né? E aí sobra para toda a comunidade astrológica, porque o povo aproveita e
para dizer o quanto a astrologia errou e o quanto é idiotia, né? O quanto a astrologia é bobagem, enfim. E então sempre tem esse folclore, a mídia dá muita ênfase para essa regência do ano e etc. Então, 2021 é regido por Vênus. Vai ser lindo, Patrícia. Então, Patrícia, fala aí dessa história da regência do ano, por favor. Gente, então vamos lá. O que acontece? A gente tem que lembrar que a regência do ano é um assunto controverso. Tem muitos astrólogos que não aceitam, sequer discutem isso, até porque essa regência anual, ela se baseia em um cálculo que é feito que remonta lá dos primórdios da astrologia, que vem dos caldeus. Então, é a primeira informação que tem que ter. E segundo, que a gente tem regência que vem de 2 ciclos, um ciclo maior e um ciclo menor. O ciclo maior, que para mim é o ciclo que faz mais sentido enquanto astróloga, é o ciclo de Saturno. Nós fizemos parte do ciclo, o ciclo anterior, que era o ciclo do Sol, ele estava nesse ciclo maior até 2016, se eu não me engano, ele entrou no ciclo de Saturno em 2017. E ele vai ficar em um bom tempo, gente. Se eu não me engano, porque eu não refiz os cálculos, não fiz nada, se eu não me engano, ele fica até 2035, 2000 e alguma coisa. Mas ele vai ficar um bom tempo aí. Afinal de contas, né? E aí, ele teve, desde que Saturno ingressou, a gente, quando tem o ingresso dele num ciclo maior, então a gente já teve a regência de Saturno com Saturno com Júpiter. Quando entrou Júpiter, todo mundo, vai ser lindo, só que não. Aí teve Saturno-Marte, daí todo mundo falou assim, vixe, né? Porque afinal de contas, Saturno-Marte. E aí o que a gente teve? Foi um ano pesado? 19, né? Isso, foi Saturno-Marte, foi 2019. E aí todo mundo falou assim, vai ser um ano pesado, vai destruir tudo. E aí o que a gente percebeu? Que foi um ano difícil, mas não foi aquele, nossa, mas foi difícil. No ano passado, a gente teve Saturno-Sol. E esse ano nós vamos ter Saturno-Vênus. Qual que é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção? Aonde Saturno entra, ele faz uma espécie de uma contenção, ele bota uma certa ordem, ele organiza o povo. E ele, de certa forma, quando a gente fala assim, vai ser o ano de Vênus, daí todo mundo fala assim, teremos amores, todo mundo vai ser flechado pelo Cupido. Não, amorzinho, não. Ninguém vai ser flechado pelo Cupido, Chuchu. Todo mundo fica em casa, né? Então, o que vai acontecer? Qual que é uma das coisas que a gente pode observar e talvez aqui sim o recado seja importante. Quando a gente teve a regência do Sol, qual que era a grande observação? Era incidir, trazer. O que acontece, que foi exatamente a minha fala quando eu falei a respeito da regência do Sol. Se você está numa sala e você tem uma luz e de repente você troca de lâmpada e bota uma luz muito potente, você passa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Não foi isso que a gente enxergou em 2020, a gente não passou a enxergar muito. Inclusive as teias que estavam debaixo do sofá, né? A sujeira que estava atrás do guarda-roupa, e por aí foi. No ano de Vênus, que ela, inclusive, não é essa docilidade toda, a gente tem que lembrar o seguinte: Vênus também ela fala de relacionamento, mas ela não fala só de relacionamento amoroso, ela fala da interação entre as pessoas. E aqui eu quero deixar um ponto muito importante. A gente ganhou de presente esse ano, porque isso sim eu considero um presente. A gente ganhou, no mapa do ingresso, uma Vênus em Peixes. Esta Vênus em Peixes pede para a gente um olhar compassivo. Então,
quando a gente tem um ano de Vênus, uma Vênus em peixes, significa que talvez a gente vai precisar de um olhar compassivo em relação às escolhas de todo mundo. Sejam as nossas, sejam do outro. Então, é muito mais, quando a gente fala da regência do ano, a gente tem muito mais simplesmente uma coloração, um paninho de fundo, algo que sinaliza, do que propriamente o ano vai ser assim, vamos ter um cupido circulante fazendo sinalzinho para a gente, oi, eu estou passando nas casas. Não, gente. Ele simplesmente está pedindo com que a gente tenha um olhar mais compassivo, que a gente consiga enxergar todos os outros de uma forma mais próxima e que a gente entenda que todas as pessoas que estão ao nosso entorno, sejam parentes ou não, amigos ou não, estão interligados e que é uma cadeia e que aquela pessoa que é seu vizinho pode ter uma atitude que vai interferir na sua vida da mesma forma que a sua atitude vai interferir na dele. Então, é importante que as nossas ações sejam coerentes. Então, esse olhar da Vênus é muito mais importante. Então, é mais por esse lado, no sentido de que ela vai ter mais esse olhar, esse pano de fundo, essa nuance, que propriamente agora nós vamos ter uma Vênus de Botticelli parada na frente da casa de cada um, dando tchauzinho, assim, a hora que a gente sai de casa, falando assim, pode ir na padaria. Não, gente, não vai ter isso, tá? E a outra coisa quando tem Saturno, a gente tem que lembrar, todo encontro de Vênus-Saturno costuma ser meio frustrante para Vênus. Lembrem disso, tá? Então, qual que é uma das coisas que a gente percebeu? Eu não sei se a Eunice vai concordar comigo. Nesses anos, depois que Saturno assumiu a ordem aí da bagaça toda... Regência maior. A regência maior, quando ele assumiu a regência da bagaça toda, todos os planetas que eram muito assim, que todo mundo imaginava assim, agora vai, foram os que tiveram a sua manifestação mais contida. Então, quando a gente teve Júpiter, foi um ano mais contido, Marte, que daí a gente pensou que fosse quebrar tudo, quer dizer, foi um ano, né, mais acomodado. Então, agora, se as pessoas estão imaginando em um ano de Vênus, imaginar cânticos ao nascer, não vai ter, não. Cânticos angelicais vai ficar para outro momento, vai ter que esperar esse Saturnão dar uma folga. Tá? Então, era esse recadinho que eu queria deixar, porque às vezes fica uma fantasia, até mesmo um desejo. A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente escuta falar de Vênus, principalmente o pessoal que está trancado em casa e que está solteiro, né? Você fala assim, vai ter regência de Vênus, aí o pessoal vai, é agora que eu vou. Não vai não, chuchu, não vai, né? Não vai ser agora, você vai ter que esperar essa pandemia passar, tá? Então, assim, não vai ser, vai ter que esperar, tá? Sossega a Vênus em casa. Até porque isso, quando a gente fala do contexto de um ano, é algo que a gente fala muito para o coletivo, né? Como esse ano vai ser de um modo bem geral, coletivamente. E quando você precisa olhar para essas questões mais pontuais, você precisa olhar o mapa natal da pessoa, você precisa olhar como que esse mapa está, desde a predisposição desse mapa para relacionamentos a o que está acontecendo, qual é o momento que esse mapa está passando ali. Então,
Mas a gente sabe que isso tem muito a ver com essa astrologia midiática que vende muito, igual a história da Era de Aquário, né, que inaugurou no dia 21 de dezembro, segundo muita gente também. Então, a mídia detona a astrologia, mas volta e meia ela se aproveita da astrologia com alguma coisa dessas para fazer sensacionalismo e acaba por nos desacreditar um pouco mais, né? Porque o negócio vira um ruído e acaba se tornando mais um motivo para muita gente séria desacreditar. Aqui eu estou falando desacreditar no sentido de não dar crédito, não é no sentido de acreditar fé, porque, como eu brinco sempre, eu não acredito em astrologia. Enfim. E só para complementar essa fala da Patrícia, eu queria colocar também a minha visão, que eu comecei a falar sobre o ano astrologicamente, acho que lá em 2014, não sei, que eu escrevia todo ano no meu blog, etc. E no começo eu dava um pouco mais de ênfase para essa regência do ano, e conforme eu fui avançando, o tempo foi passando, eu fui investigando um pouco mais, eu fui pesquisando um pouco mais, e fui aprendendo e entendendo tudo isso que a Patrícia já trouxe. E, assim, eu acabei por entender que essa regência do ano, ela é apenas um pano de fundo. E mesmo assim, os astrólogos, além de não concordarem se isso tem validade ou não tem validade, ainda tem uma outra controvérsia que não se tem certeza realmente de qual é o ciclo que está em vigor. Tem mais essa. Nem essa certeza se tem. E então, assim, o jeito que eu vejo, isso é um pano de fundo, é algo que está lá no background, e nesse sentido, então, regência é de Vênus, o que significa isso? Que debaixo de tudo que está acontecendo, mais aqui no nível mesmo consciente, visível, imediato, né? Alô, Saturno, Urano, debaixo de tudo isso, ou como pano de fundo de tudo isso, a gente é convidado para olhar para todas as nossas relações. Então, debaixo de tudo isso, as nossas relações, de modo geral, elas são afetadas mais intensamente. E como disse Patrícia, não é só a relação com o crush, com o boy ou com a girl magia. É relações, porque Vênus é um planeta gregário. Ela é o princípio de relacionamento, não só amoroso, afetivo, mas todas as nossas relações. Então, é um ano onde a gente precisa olhar mais de perto, olhar com mais cuidado como as nossas relações estão estruturadas, quais são as dinâmicas relacionais que a gente tem, que a gente coloca na nossa vida, elas são saudáveis, não são saudáveis. Então, é esse pano de fundo, a gente vai olhar mais de perto para tudo isso. Vênus também é um princípio criativo, então a gente também precisa olhar a nossa relação com a nossa criatividade. E, antes de qualquer coisa, é um planeta de valores. Eu sempre faço questão de enfatizar isso. É um planeta de valores, valores materiais, sim, din-din, ela é muito importante para a economia de um modo geral. Vênus, na astrologia financeira, fala de compra, de venda, de geração de dinheiro. Então, ela é muito importante nesse sentido. Mas valores imateriais também. E aí ela vem dizer o que realmente, vem questionar o que realmente é essencial para nós. O que realmente é importante para você? O que você não pode ficar sem? Né? O que é fundamental para você?
Então, vem esse questionamento e a gente está com Urano em Touro, que também é um signo de valores regido por essa Vênus, exatamente questionando, e aí, humanidade? E aí, humanidade? Como é que estão as coisas aí? Tá tudo certo com o planeta Terra, né? Tá tudo bem, vocês estão fazendo tudo certinho, tá tudo equilibrado, né? Então, vem também convidar, olha, como é que estão essas coisas? E isso, o resultado disso depende do que a gente vem fazendo. Então, nossos valores, o que é importante para nós, nossos recursos, né? Também tem a ver com como é que a gente gerencia recursos, que isso também tem a ver com Touro. E os recursos planetários estão do jeito que estão, como a gente também sabe. E, além disso, Vênus também fala de valor no sentido do alto valor, de autoestima, de como nós nos valorizamos. Que esse é um princípio básico para a gente se relacionar adequadamente com os outros. Então, para as nossas relações serem saudáveis, a gente precisa primeiro ter esse senso de alto valor muito equilibrado, porque aí eu vou ao encontro do outro já com esse senso de completude. Eu já estou inteira. Eu não preciso do outro para tapar os meus buracos, os meus gaps, para fechar os meus gaps. E, da mesma maneira que eu me valorizo, eu também valorizo o outro. Então, a gente está aqui num pé de igualdade, a gente está aqui equilibrado. Quando esse senso de valor não está adequado, aí a gente tem essas dinâmicas relacionais aí, uma variação imensa de dinâmicas relacionais que não são tão saudáveis assim. É claro, né? É muito raro você encontrar pessoas que sejam todas bem ajustadinha quando isso está tudo resolvidinho. Somos humanos, estamos em processo, mas quando a gente pelo menos já tem esse senso de valor mais ou menos adequado, é outra coisa. Claro, todos nós temos altos e baixos, né? Tem dias que você se sente, como diz o ditado, a rainha da cocada preta, e tem dias que você se acha ali, né? O mosquito do cocô do cavalo do bandido, como diz também esse ditado besta. De modo geral, a gente precisa, na média dos dias, ter um senso adequado de quem nós somos. Então, Vênus, como esse pano de fundo, vem convidar a esse olhar, a essa reflexão sobre a qualidade das nossas relações, como a gente está lidando com os nossos valores, o que é importante para nós, de fato, e como nós também nos valorizamos. Então, essa longa introdução e depois de olhar para essa introdução de planeta regente do ano apenas como esse pano de fundo, a minha avaliação, quando eu escrevia no blog, ultimamente eu ando escrevendo muito pouco, a minha avaliação incluía, então, aí vem a astrologia realmente mais séria, né? Aí a gente realmente fala da qualidade desse ano. As configurações, né, ativas ao longo do ano, ingresso de planetas lentos em novos signos, a partir de Júpiter, porque antes de Júpiter esses planetas são rápidos, e o trânsito deles é questão de dias, ou no máximo semanas, por um signo. Então, o ingresso dos planetas lentos em novos signos, as configurações que ficam ativas ao longo do ano. A gente olha, no meu caso, né? Eu olho também retrogradação de Vênus e de Marte, porque são os planetas que menos ficam retrógrados. E os outros? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão ficam retrógrados todo ano, quase metade do ano. Júpiter, quase 4 meses. Saturno, por volta entre 4 e 5 meses, e assim vai. Então, todo ano tem, mas a gente leva em conta o período.
E basicamente isso. Sim, os eclipses, né? Eu também coloco uma ênfase nos eclipses, que, aliás, uma das coisas muito, muito interessantes sobre os eclipses desse ano é que todos eles, a gente vai ter 4 eclipses, e eu analiso muito as séries Saros dos eclipses. As séries Saros são tipos de famílias. Então, esses eclipses, os eclipses, eles não são isolados, eles não são eventos isolados que acontecem uma vez ali numa loteria. Eles pertencem a famílias, eles têm ciclos, e as séries Saros são uma das maneiras de a gente analisar esses ciclos dos eclipses. E as séries Saros, elas trazem um mapa natal, um mapa de nascimento. Essas séries Saros, elas duram séculos. Elas começam num polo, viajam fazem todo o caminho até passar na eclíptica, até morrer lá no outro polo. Então, isso leva séculos. E o que me surpreendeu muito esse ano, a configuração mais importante que temos esse ano é a quadratura de Saturno-Urano. Se vocês estão aqui, vocês gostam muito de astrologia, vocês já devem ter ouvido isso pra caramba. Todo astrólogo sério que você conhece já falou disso em algum momento até aqui. E todas as séries Saros que estão operantes esse ano trazem Saturno-Urano na assinatura. Todas. Então, parece assim, olha, você não pode esquecer disso, né? É só mais uma ênfasezinha, só para assegurar que você não vai deixar de olhar. Lembretezinho, sabe aquela história de amarrar o fiozinho na ponta do dedo? Não sei se vocês lembram, a galera aí mais moderna talvez não saiba disso, porque tem lembrete nos smartphones, né, para não esquecer das coisas, mas lá naquela era analógica, a gente tinha esse truque. Quando você não podia esquecer de alguma coisa, você amarrava um fiozinho na ponta do dedo que era para... o que é isso aqui? Sim, preciso fazer tal coisa. Então, as séries Saros trazem aí um fiozinho no nosso dedo. Olha, você não pode esquecer, tem Saturno e Urano, como se a gente fosse esquecer, né? Como se eles fossem deixar passar imperceptível. Pois é, exatamente. Bom, esse era o meu comentário também sobre regência. E aí, Patrícia, agora o que a gente faz? A gente olha o mapa? Vamos olhar o mapa? E uma das coisas, eu não sei se eu acho que a Eunice vai concordar comigo. A gente, esse ano, vai ter, eu acho que mais do que resiliência, que já é a tônica, que é o que a gente tem tido a necessidade de ter, nós vamos ter que desenvolver esse ano uma virtude um pouquinho diferente, né? Afinal de contas, esse Saturno-Urano está pedindo que a gente tenha um tanto quanto de flexibilidade, tá? Então, eu acho que se a gente puder colocar antes da gente conversar e explicar tudo, é muito importante a gente já parar para pensar e olhar, inclusive, para esse mapa, já com certo desapego, né? Porque com as configurações que a gente tem esse ano, a coisa mais importante é a seguinte: não existe astrólogo no mundo que vai ser capaz de dizer o que vai acontecer esse ano. Então, é o primeiro recado importante. Antes de abrir o mapa, antes da gente olhar, é o seguinte: a tônica desse ano vai ser a imprevisibilidade. Então, nós vamos ter momentos em que são momentos disruptivos, que vão acontecer coisas imprevisíveis. E o que vai acontecer, Patrícia? Não sei. Então, é ter isso que a gente vai fazer o melhor, se preparar da melhor maneira, se esforçar para que as coisas estejam dentro de uma certa ordem, dentro do possível. Mas, assim,
não tem não tenham essa ideia de que eu vou ver o mapa e aí eu vou me preparar para o ano e eu já sei o que vai acontecer, eu já coloco na agenda, são esses, a época é essa e eu vou seguir segura. Com os trânsitos que nós temos, gente, não. Tem Tá? aquele truísmo, né? Que a gente brinca na astrologia, que é aquele paradoxo. Com Urano, espere o inesperado. Espero inesperado, é assim. Coisa pode acontecer. Qualquer coisa. É um ano que o que vai acontecer? Não sei, é mais ou menos. A gente vai fazer uma analogia aqui meio assim, até para ficar um pouquinho mais leve, porque, né? Sabe aquela história assim? Pega a fralda do neném, abre, o que vai ter lá dentro? Não sei. É mais ou menos, a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Então, assim, não sei a situação. Agora, se você entra numa situação, quando você vai sair numa viagem e você não sabe para onde você vai, o que você vai encontrar no lugar, você se prepara melhor sabendo que você vai encontrar com o inesperado e que você vai ter que levar de tudo. E aí você se prepara para tudo. O paradoxo que também é, você vai ter que levar de tudo, mas vai ter que permanecer leve. Vai ter que permanecer Não leve. pode acumular demais, não pode levar bagagem. Porque quanto mais acumular, mais pesado fica o trânsito. E não segura. Ó que ano divertido, né? Mas vamos lá, Eunice. Você compartilha aí? Eu também estou falando muito o seguinte. É um ano que tem uma natureza realmente muito contraditória, que diz assim, como a Patrícia disse, tenha uma ordem, se organize, tenha um mínimo de ordem, mas tenha vários planos alternativos na manga. Então, você vai precisar também ter um plano B, um plano C, um plano D, porque a coisa, ao longo do ano, ela vai mudar muito. Se você tiver esse plano rígido, então é isso aqui, pode ser um pouco complexo. E também a gente moderar as expectativas. Ontem eu atendi uma pessoa que tem um estélio em Capricórnio, e 2020 ela teve aquela conjunção tríplice em cima do Sol dela. Então, você imagina, um Saturno em Aquário, ela vai viver retorno de Saturno ano que vem, um estélio em Capricórnio, e ainda uma Lua quadrada com o Sol. Ou seja, ela teve Júpiter, Saturno e Plutão no ano passado em cima do Sol quadrando a Lua. O ano todo. Imagina o que foi 2020 para essa pessoa. E ela estava me contando, quando eu perguntei, como é que foi isso para você? Porque eu atendi ela no início do ano passado. Como é que foi para você? Aí ela falou, olha, foi muito ansioso, não foi nada fácil realmente. Só que quando ela contou o que de fato estava acontecendo, foi surpreendente, porque ela meio que tirou de letra com tudo que estava acontecendo. Aí veio o pulo do gato. Primeiro que ela já é capricorniana, né? Primeiro que ela já é super saturnina. E ela disse que quando foi no fim de 2019, ela com os amigos e tal, e todo mundo falou assim, porque finalmente acabou 2019, ufa, 2020 vai ser melhor, e lá, 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 e lá, lá, lá. E ela falou, gente, não é assim não, olha, todos os astrólogos que eu sigo estão dizendo que 2020 vai ser trash, vai ser difícil. Então, vocês que nada, que bobagem, não sei o quê. E ela disse que falando para todo mundo. E ela mesma falou. Então, ela já se preparou, ela já... Primeiro que Capricórnio já não tem essas grandes expectativas, né? Já não é esse signo super otimista. Estereótipos à parte, uma pessoa que tem um stellium de 4 planetas em Capricórnio, né? Incluindo o Sol, é muito Capricórnio. Então, ela falou que ela já olhou, tipo, vamos lá, se prepara, porque
é outra coisa. Então, quando você olha para isso, já se preparando, já sabendo que vai ser muito desafiador, que você vai ter que estar muito sereno, você vai ter que ser muito resiliente, ter todas essas cartas na manga, a gente já entra com outro clima. Então, assim, o que a gente não pode nesse ano é pagar de ingênuo. Ai, que lindinho! Então, o ano passado, no final do ano, quando todo mundo me perguntava, ai, e 2021? Ai, diz que vai ser melhor. Eu falei, gente, olha o que foi 2020. Você acha que a gente muda assim as coisas magicamente só porque mudou o calendário? Ah, então, ok, resolve, acabou tudo, agora outro dia. Não é assim. As coisas são sequência. Depois de a gente ter tido o 2020 que nós tivemos, seria impossível a gente entrar em 2021 e dizer, pronto, tá tudo lindo, tá tudo resolvido. E o pior, não fizemos o dever de casa, especialmente no caso do Brasil. A gente achava que a pandemia era um fenômeno de 2020. Acabou 2021, resolveu. Estamos aqui num momento pior ainda do que 2020, que era inimaginável. Em 2020, a gente achava, não pode ficar pior. Oi? Olha, essa é uma pergunta que eu nunca faço. Sabe? Sabe aquela pergunta que você está tendo aquele dia horrível, com tudo dando errado, você fala, o que mais falta acontecer? Não pergunta, por favor, não pergunta, você não quer saber. Você não vai querer saber. Isso é uma superstição que eu tenho, né? Quando eu estou tendo aquele dia que eu já estou irritada e frustrada, opa, não quero saber, tá tudo ótimo, já tá bom desse jeito aqui. Então, não pode piorar? Ah, meu amor, a gente sabe que pode. Como a gente está vendo, já piorou muito. Então, é bom a gente ter essa noção, levar isso em conta. Vamos lá olhar esse nosso mapa. Então, na astrologia mundial, existem várias maneiras de analisar o rumo dos acontecimentos. A astrologia mundial é um ramo da astrologia que analisa o coletivo. Então, é uma astrologia do coletivo. E, aliás, é a primeira versão da astrologia, uma das primeiras. Porque lá nos primórdios, essa astrologia natal que a gente conhece hoje, ela não existia dessa forma. Então, só quem tinha um mapa natal levantado era o rei, era alguém que fosse muito importante coletivamente. Então, se olhava o céu para ver como seria o tempo para todos. E a outra coisa importante é que a astrologia ela tinha essa qualidade ex post. Ela tem essa qualidade ex post, mas ela também, os astrólogos que na época eram sacerdotes, eles não olhavam somente o céu. Então, eles olhavam o céu, comparavam com tudo que já estava acontecendo também na Terra, olhavam outras linguagens e juntava tudo para dizer, olha, é mais ou menos por aqui. Então, a astrologia, os primeiros usos que ela teve foi essa astrologia mundial, a análise do tempo coletivo, agricultura, que também sempre foi muito usado, meteorologia. Então, são essas as primeiras astrologias. Essa astrologia natal, ela veio muito depois. E na astrologia mundial se utiliza vários recursos, várias técnicas para fazer essa análise de um determinado tempo, de um determinado período. Uma das técnicas que se utiliza são os mapas de ingresso. O que é isso? É o mapa de quando um planeta muda de signo e entra no próximo signo, no signo seguinte. E no caso do Sol, como a Patrícia já disse no início, isso marca o ano novo astrológico. Então, todos os anos, quando o Sol entra no signo de Áries,
que é o primeiro signo do zodíaco, é o equinócio, é isso que determina o ano novo astrológico. E o momento em que isso acontece, a gente levanta o mapa para a gente olhar qual é a qualidade desse tempo ali, desse ciclo específico. Esse mapa, ele é levantado, então, para a capital daquele país. Por quê? Porque é ali que as decisões são tomadas. A capital do país é a sede desse país, politicamente é a sede desse país. Então, a gente levanta esse mapa de ingresso para a capital. E aí, em todos os países, o astrólogo vai levantar isso para a capital do seu país, para analisar como é que vai ser o ano naquele país. E isso muda, né? Porque cada capital tem um fuso horário diferente, vai ter um mapa diferente. Tem 2 comentários aqui. Respondi. Vou respondendo. É o Solafire. Então, aqui nós temos o nosso lindo mapa de ingresso do Sol. O ingresso do Sol em Áries foi às 6h37. Coloquei até os segundos, porque se colocar somente 6h37, o Sol ainda estava em Peixes, então, levantado para Brasília. 5h37 para nós, né, Patrícia? E, como eu disse, o Sol tinha acabado de nascer lá em Brasília. Aqui, para nós, o Sol não tinha nascido ainda. O mapa levantado para Cuiabá, o Sol ainda está abaixo da linha do horizonte. Não sei se você olhou para aí, Patrícia. Sim, eu mesmo. Bom, então, obviamente, o ponto mais importante desse mapa é o Sol. Sol a 0 de Áries, aqui cravado no ascendente, tinha acabado de nascer. Então, a gente tem um ano muito ariano. O ascendente vem em Áries e isso já diz muita coisa. Então, Áries é esse signo de batalhas, é esse signo intenso de começos, de a gente abrir um novo caminho, mas de a gente também estar preparado para tudo. Né? Porque quando você vai abrir uma picada na mata, como disse Patrícia, a gente não sabe o que vai encontrar. Então, você tem que estar disposto a ser surpreendido. Você pode encontrar coisas maravilhosas, você pode encontrar coisas não tão boas assim, e você pode encontrar coisas decididamente difíceis de encarar. Então, Áries, no ascendente, coloca aqui uma qualidade de muita ação, de muita energia, de a gente precisar ter muita atitude, de a gente precisar enfrentar tudo com muita coragem, com muita disposição. Também tem o outro lado, né? O lado B, a impulsividade, uma propensão a muitos conflitos, uma propensão a frustrações também, a gente tendo que segurar muito o nosso gênio, a nossa agressividade. E a outra coisa que assim chama bastante atenção já de cara é Quíron no ascendente. Então, Quíron é um asteroide, para quem não conhece, é um asteroide que foi descoberto no fim dos anos 70. Ele orbita entre Saturno e Urano, então ele fica ali mediando essa conversa entre Saturno e Urano. Tem épocas que ele está antes de Saturno, tem épocas que ele está depois de Urano, então ele tem uma órbita muito irregular. E na mitologia, Quíron era um centauro, ele era um professor muito querido, muito prestigiado. Eu não vou contar o mito dele todo aqui, senão vai ficar muito longo, mas ele era esse professor muito sábio que se machucou acidentalmente numa flecha envenenada, que tinha um veneno letal. Então, ele tinha uma ferida que não sarava.
porque ele era filho de Saturno e era um semideus, ele era imortal, e esse veneno deveria matá-lo instantaneamente, mas ele era imortal. Então, por causa disso, essa ferida eterna se abre, e se abre na parte animal. O centauro é uma criatura híbrida, metade cavalo, metade humano. Então, ele traz essa ferida. Ele fala muito do tema do outsider, daquela pessoa excluída, aquela pessoa que não consegue se encaixar realmente nas situações, ela se sente sempre ali de penetra, excluído, às vezes traz presente o tema do bode expiatório, mas essencialmente ele fala de uma grande fragilidade, uma sensação de inadequação, e pode falar literalmente de problemas de saúde, onde há uma ferida difícil de nós lidarmos, uma ferida que não tem cura. E Quirón em Áries, né, porque os planetas também são geracionais, esses planetas mais lentos, Quirón em Áries fala dessa ferida individual. É uma ferida do ego, é uma ferida de nós não nos sentirmos, de não sentirmos que a nossa existência é legítima realmente. A gente tem essa dúvida sobre será que deveria estar aqui? Para resumir de forma muito grosseira. Então, esse Quirón em Áries é uma das coisas que me chamam muito a atenção, porque a gente já está nesse contexto que está. Esse Quirón aqui fala de uma fragilidade muito grande que o indivíduo, que é Áries, experimenta ao longo desse ano. Essa ferida difícil de curar. Para nossa sorte, nem Quirón nem o Sol estão fazendo aspectos difíceis, já é suficiente, ele está aqui no ascendente, mas Quirón no ascendente é muito essa sensação de estar essa ferida aberta. É uma ferida purulenta, uma ferida muito, muito difícil de nós lidarmos. Como o ascendente também fala do corpo físico, de saúde física, a gente já vê a fragilidade dessa saúde física, e aqui a gente está falando do país. A outra coisa que também vai na mesma linha é uma casa 12 lotada, né? Exatamente isso. Desse horário perto do nascer do sol. Desculpa, Patrícia? Uma coisa que eu ia comentar é o seguinte: o quanto que, na verdade, para nós, com esse mapa, a situação desse mapa para a gente, ele reforça a fragilidade que a gente está vivendo nessa questão de saúde que vai acompanhar o ano inteiro. Qual que é uma coisa que é importante a gente pensar? Vocês falam assim, é o ingresso, então representa só um primeiro momento. Não, gente, esse mapa de ingresso é um mapa que vai representar agora de março de 2021 a março de 2022. Então, é uma questão que vai acompanhar a gente ao longo do ano. Então, quando você fala que a gente tem um Quirón na linha do ascendente, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção e que foi a primeira coisa que a gente conversou, eu e a Eunice, a gente sabe que vai ter uma dor nessa nação que vai acompanhar o ano todo. Então, não necessariamente a gente é uma dor que a gente sabe que vai sentir, que vai ter, que essa ferida que a gente já consegue, de certa forma, visualizar, que possivelmente entra na questão de saúde e nos hospitais e por aí vai, porque a gente tem uma casa 12 lotada, né? Então, a grande parte de planetas pessoais e planetas relevantes estão numa 12 e fala de problemas de saúde. E é uma questão que vai acompanhar a gente o ano todo. Mostra essa fragilidade, mostra essa questão, e inclusive quando a gente fala sobre os outsiders, que é uma coisa que eu acho importante a gente falar, o quanto que, na verdade, o brasileiro, ele, em muitos momentos, ele está se sentindo não visto, ele está se sentindo excluído. Então, a gente pode falar das questões de saúde, mas também de todas as questões de necessidade básica que está fazendo com que ele sinta que ele não merece viver. E que daí ele vai sentir essa dor profunda. E a gente vai ver essas pessoas sofrendo.
E esse registro vai ser um registro do ano inteiro. Então, pro Brasil, vai ser um ano dolorido. Não adianta a gente colocar não tem pó de pilim-pim-pim nessa hora. Dourar a gente tem que não vai funcionar. Dourar a fila. Tem marcas, tem marcadores. É claro que, como a Eunice falou, pelo menos tanto o Sol quanto o Quirón não estão com aspectos difíceis, e a gente também tem um ponto que a Eunice, até porque senão essa live a gente vai até 9 horas da manhã, mas tem um ponto que eu queria só ressaltar, porque o Brasil, no mapa natal, tem séries de 1. E esse ano também nós congelamos uma série de 1. E é um ingresso em Áries. Então, o que acontece? Nós somos um país extremamente inventivo e que tira força, sabe-se lá Deus da onde que o brasileiro consegue tirar tanta força. É um ano em que a gente vai precisar de muita força, até porque um dos elementos que chama muita atenção nesse mapa é o seguinte: é um mapa que tem muita água e é um mapa que tem muito ar, pouquíssima terra, e querendo ou não, também tem pouco fogo. Porque o que ele tem de fogo é só o ascendente e o Sol. E depois é asteroide, né? Mas tem pouco fogo. Então, nós vamos ter que equilibrar esses elementos. Vai ser realmente um ano de desafio de equilibrar o mental com o emocional e com tudo mais o que vai acontecer. Então, é um ano de desafio, sem dúvida alguma. E eu te cortei. Tranquilo. E a outra coisa, pegando o que você falava do outsider, esse Quirón aqui no ascendente, ele tanto fala desses excluídos, os excluídos que somos nós, né? Toda essa discussão política, as pessoas passando fome, literalmente, porque não podem trabalhar, se discutindo uma miséria de benefício, absolutamente ridículo isso que está acontecendo. Então, a população não se sentindo percebida, né? Não se sentindo percebida, estando excluída, e nós vistos agora como párias mais do que nunca pela comunidade internacional. Nós nos tornamos párias. A gente sempre foi visto de um jeito meio jocoso, né? Essa coisa é o futebol, é o samba, é o carnaval, é a criatividade. A gente sempre teve uma imagem mais ou menos simpática, essa coisa do brasileiro cordial, que foi completamente desmontada nos últimos anos, com essa ascensão dessa ultradireita, onde o brasileiro começou realmente a mostrar a sua face. E agora, esse desastre completo que está sendo a gestão dessa pandemia, e é tipo assim, nós estamos cagados, desculpa a expressão, a gente está cagado. Ninguém está querendo ficar perto de nós porque é problema. Então, aqui Oi? Eu ouvi uma notícia ontem. Mal pago, Eunice. Pois é. Exatamente. Eu vi uma notícia ontem, se eu não me engano, nós estamos sendo aceitos livremente, se eu não me engano, vindos direto do Brasil, só em 4 ou 5 países do mundo, gente. O restante, nós estamos com fronteiras fechadas, porque ninguém quer receber brasileiro. Olha o Quirón aí. Exato. Nós somos... tipo assim, não chega perto, não. Não vem, não. Chega perto, não. Você está contaminado. Sai daqui. E, assim, pelo caminho que nós estamos vendo, vai piorar muito. Não é por causa da astrologia que eu estou falando isso. É por uma análise de fatos básicos, pelo que a gente está vendo. Então, esse Quirón também fala desse complexo do pária. Aquele que não é aceito em nenhum lugar. A Fabiana está morando atualmente na Espanha, tá? Então, ela tá... E daí, por isso que ela colocou que a imagem
imagem aqui é a pior possível. Então, ela está na Espanha, então por isso que ela está falando que a imagem... Imagina a imagem nossa lá fora. E o pior, gente, o pior é que, assim, aqui fazendo esse parênteses aí em relação a essa situação factual, a gente não pode nem culpar apenas o governo e dizer que é apenas um problema de gestão da pandemia, porque olha o que os seres humanos estão fazendo. Então, existe essa discussão horrorosa de mas vão fechar o comércio, vai quebrar todo mundo e as pessoas vão passar fome, porque não é só salvar a economia, é uma questão, eu concordo, é uma questão de sobrevivência. Né? A grande maioria das pessoas não pode se dar o luxo de trabalhar em casa. Né? Elas dependem dos seus comércios, das suas lojas, os funcionários precisam do seu salário para viver. Mas a discussão não é essa. Porque se a gente, de fato, tivesse noção, então a gente vai se preservar para conseguir manter o mínimo do comércio aberto, mas a gente vai ficar quieto o resto do tempo. E não é isso que a gente está vendo. Festinhas clandestinas e todo esse contexto aí, isso não é necessário, isso não tem a ver com economia. Então, o pior é, além de uma gestão desastrosa ou uma completa falta de gestão, uma sabotagem, a gente ainda tem uma grande parcela da população vivendo de forma alucinada, como se tivesse num outro planeta, como se nada tivesse acontecendo, numa postura completamente irresponsável e inconsequente, que é o que levou a tudo isso aqui, esse caos. Por falar em caos, aí a gente lembra de Netuno, que não é por acaso, é o dispositor final desse mapa. Então, a gente tem uma casa 12 lotada. O que é a casa 12? Como eu dizia, ela é uma casa muito complexa, porque ela representa essa casa onde os planetas nascem, onde os planetas estão ascendendo. Eles estão começando a vir à consciência. É uma casa, ao mesmo tempo, de luz e de escuridão. E aí a gente tem aqui o Sol, Vênus, Netuno e Mercúrio, sendo Netuno esse dispositor final. E essa casa 12, entre muitas atribuições que ela tem, das mais concretas e literais, ela é a casa das instituições de isolamento. Prisões, hospitais, de toda a natureza, inclusive os psiquiátricos. Então, nessa casa, você vive um isolamento, seja voluntário ou involuntário. A gente vê que ela está lotada. Então, a gente pode dizer literalmente um ano em que hospitais estão lotados, como já estão agora. A gente já infere também de imediato que é outro ano de isolamento, de confinamento. E aí, meu amor, se você não quer se isolar voluntariamente e segurar a sua onda, mesmo que seja difícil, mas eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais. Se você não quer se isolar voluntariamente, você vai ser isolado involuntariamente. Porque tem uma hora que a gente não tem escolha. Na casa 12, a gente não tem muita escolha. A coisa vem assim, de cima para baixo. Se você não entendeu o recado, então aguenta as consequências. Então, é uma casa que fala de isolamento, confinamento, literal, às vezes, ou fala dessa grande solidão, e fala de hospitais, de instituições lotadas. É uma casa também muito criativa. Dependendo do contexto, a gente poderia dizer, seria um ano muito bacana para a arte. Sim. E pode ser, porque no confinamento muita gente pode criar muita coisa, mas nesse contexto não é um ano criativo, maravilhoso para a arte, ainda mais regido por Vênus. Nossa, que lindo! Se a gente estivesse em outro contexto, a gente poderia fazer essa interpretação, mas não é o caso. Então, de novo, a gente pega
o céu e aplica ao que já está vendo da realidade, para poder fazer uma análise. E Netuno, como regente final, dispositor final desse mapa, Netuno é um planeta também, como tudo tem lado A e lado B, ou vários outros lados, inclusive. Netuno, em termos de luz, ele é um planeta de sonho, ele é um planeta de muita empatia, que fala de uma busca espiritual, de solidariedade, a nossa capacidade de nos percebermos conectados por essa grande rede vida. E não é a rede católica, não, tá, gente? Brincadeira. Essa grande teia chamada vida. Mas ele também é um planeta de equívocos, onde a gente se ilude, onde a gente se vitimiza, onde a gente se sente impotente, onde a gente precisa se render a forças que são maiores do que nós, e é um planeta de sacrifício. Então, quando Netuno entra na história, a gente sabe que muito sacrifício vai ser feito. É um planeta que fala de a gente não... De ter uma impotência muito grande, de a gente ter que se dobrar a algo que a gente não controla. Principalmente conjunto com Vênus, né? Uma Vênus em peixes. Então, é isso que a gente fala, que quando a gente fala a respeito de uma visão talvez um pouco menos romântica de uma Vênus, quando Netuno está conjunto com uma Vênus, não fique imaginando que ela vai estar na sua face mais idealizada, mas sim numa face que a gente vai ter que olhar para esse sacrifício de uma forma mais compassiva, que a gente vai ter que abrir mão das coisas por um bem maior. E assim, a gente também vê que na teoria dos aspectos, o planeta mais lento manda no planeta mais rápido. Então, o planeta mais rápido, ele pode até, tipo, também, sei lá, mesclar uma coisa das suas qualidades ao planeta mais lento, mas é o planeta lento que está lá mandando na relação. E uma Vênus fundida a Netuno, ela está aqui, na verdade, numa condição ideal para uma Vênus de peixes, né? Porque ela está nessa coisa da fusão aí completa. Uma Vênus fundida a Netuno tem muito romantismo, tem muito idealismo, mas também tem muito sacrifício. Tem muito sacrifício, tem essa necessidade da abnegação, de a gente se desprender dos resultados e se render. E é tipo assim, solta esse controle. Relaxa, porque você não controla nada aqui nessa história. E se você ficar tentando controlar, vai ser pior, porque a gente surta. Porque não está no seu controle muita coisa aqui. Aqui é um ano que a gente tem que lembrar mais do que nunca. O que está no seu controle e o que não está. E o que está no seu controle? Ser responsável, consequente, cuidar do que você pode fazer, porque o resto, assim, da hora que você sai da porta da sua casa para frente, você não tem mais controle de nada. Nem dentro da nossa casa a gente tem esse controle absoluto, mas no sentido de a gente já está muito mais exposto. Então, essa casa 12 muito cheia, que é muito preocupante realmente, por ser uma casa das instituições. Aí, a próxima coisa, só para eu também não ficar me demorando demais, Marte, a gente não pode deixar de olhar para Marte, que é o regente de Áries. Então, Marte, nesse mapa, está a 9 de Gêmeos, aqui na casa 3, junto com a Lua. Esse Marte ativando
a conjunção Lua-Júpiter do mapa natal do Brasil, do mapa da independência. Então, na verdade, a gente tem quase um retorno lunar também no mapa do Brasil hoje. Retorno lunar mensal, né? Mas, enfim, a gente tem aqui Marte, Nodo Norte, Lua e a parte da fortuna em Gêmeos na casa 3. Então, ativando muito toda a questão das comunicações, educação de um modo geral, comunicação, tráfego, o espaço público ali, a rua, todo esse negócio aí também muito ativado. E o principal a Lua já não está mais quadrando Mercúrio, mas Marte está aqui numa quadratura com Mercúrio, que está lá na 12. Mercúrio, que é o regente de Gêmeos. Então, tem aí muita confusão, tem aí um desentendimento geral na mídia, de um modo geral, tem uma coisa muito bagunçada, muito caótica ainda. E tudo isso aqui ativando essa conjunção do mapa do Brasil. Então, isso eu acho também muito preocupante, porque dá a sensação de, tipo, não vai ter isolamento aqui. A galera continua na rua do jeito de sempre. Olha o conflito. Eu devia estar isolado, eu devia estar quieto no meu canto, mas eu não estou nem aí. Eu faço o que eu quero. Eu transito, eu vou e venho e ninguém manda em mim. Então, é outra coisa que é bastante preocupante. Por outro lado, esse Nodo Norte aqui, acho que traz uma coisa até positiva, é bem interessante também. E todos eles estão em trígono com Saturno. E aí aí eu olho então para esse Saturno-Urano, essa quadratura que vai estar operante durante todo o ano. A última quadratura entre eles já acontece em dezembro, se eu não me engano. Então, eles fazem 3 quadraturas. A primeira já foi em fevereiro. A segunda, acho que é junho. E a última em dezembro. Então, o ano inteiro a gente vai ter. E aqui é aquele embate já conhecido entre o velho e o novo. Segurança, liberdade, segura ou solta. No mapa de Brasília, aonde esse embate acontece? Exatamente numa casa que tem a ver com as instituições políticas, Congresso, etc., todas as instituições que permitem o país como nação funcionar, e a casa 2, que é a casa dos valores, a economia. Olha esse negócio aqui muito tenso. De novo, essa pressão muito grande sobre a economia, sobre a geração de valor, uma economia que já está muito combalida. E quando eu falo aqui da economia, gente, eu estou falando no sentido mais vasto possível. Não é a senhora economia toda poderosa das bolsas de valores que os mercados adoram incensar. Estou falando no sentido mesmo de sobrevivência das pessoas. Estou falando no sentido de nós sermos capazes de comer. E aí, Urano na casa 2 é o recado muito claro. É instabilidade o ano inteiro. Ninguém está seguro. É uma montanha russa essa questão aí econômica ao longo de todo o ano. Esqueci a outra coisa que eu ia falar. Mas essa é uma quadratura que está dominante. E aí, como eu falei também, os eclipses eles são muito importantes porque eles são disparadores.
eles são momentos em que aquelas coisas mais tensas, elas eclodem. A coisa vai se acumulando, e vem um eclipse, que é uma lunação superpotente, e as coisas atingem um ponto de ebulição, elas atingem um ponto de eclosão. E todos os eclipses desse ano, como eu disse, eles trazem essa assinatura Saturno-Urano nas suas famílias. As 4 séries Saros do ano, elas trazem ou Saturno-Urano em conjunção, ou em quadratura, ou em oposição. Então, parece que assim, é como se já não fosse o suficiente, né? Tudo que a gente já tem para lidar, olha, mais do mesmo. Então, como disse a Patrícia lá no início, é um ano muito contraditório, porque ao mesmo tempo que você tem que se estruturar minimamente, você tem que ter um mínimo de ordem, de senso, um mínimo de noção de para onde você está indo. Isso não pode ser rígido. Você tem que estar pronto e você tem que estar muito ciente de que, na verdade, isso é só um esboço e de que, ao longo do ano, vai mudar muitas vezes. E você tem que estar muito flexível e ir se adaptando, sabe? E realmente dançando conforme a música estiver tocando no momento. Porque se você falar, ah, não, mas era outro plano, não me falaram isso, não me avisaram isso, não dá. Então, flexibilidade, fluir, não se apegar muito com coisas que não são essenciais. É tipo, vamos com a maré, porque a gente não sabe bem como é que vai estar. E a gente diz essa brincadeira. Com Urano, espere o inesperado. E Saturno-Urano é basicamente o quê? Nós temos 2 forças antagônicas igualmente fortes dentro de nós. Muito potentes esse ano, muito acionadas esse ano. Nós temos uma vontade muito grande de mudar tudo, que é Urano. A gente tem esse impulso de vamos para cima, vamos passar, vamos, avança e sai da frente. E, sabe, aqui é uma boiada, sabe? Imagina se Urano em Touro é o estouro da boiada. Imagina o estouro da boiada. Quem tem um mínimo de familiaridade com o mundo rural sabe o que é isso. Você está aí levando a boiada, tá aquela boiada plácida, alguma coisa acontece, algum estampido, essa boiada se assusta e é um tsunami de carne. Imagina um tsunami de água e muda isso para uma manada de gado. Onde eles passam, patrola tudo. Então, Urano é muito essa coisa, esse desejo de avançar. Não tem que ser sempre destrutivo, tá? Eu usei essa analogia, na verdade, é uma analogia extrema que já eu estou antecipando ela. Mas aqui é essa vontade de mudar, essa vontade de... A gente olha e vê, nossa, mas isso está chato, isso está ruim, isso não dá mais. E a gente quer quebrar tudo, a gente quer se liberar, a gente quer ir para frente, porque Urano também é essa força de liberação. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse desejo, essa força, querendo avançar, querendo mudar, querendo se liberar, dentro de nós também tem uma outra força intensa de resistência. Ah, não, mas se eu soltar isso aqui, e aí? Como é que eu fico? Então, a gente tem medo. Então, fica isso. Eu quero mudar, mas eu também não quero. Tenho uma resistência a essa mudança. Então, a gente vai ter o ano todo desse embate aí. E isso acontece dentro de nós, nas mínimas coisas, a gente observa isso na nossa vida pessoal, e isso também já está acontecendo no teatro do mundo. E é um ano que favorece ainda uma polarização ainda maior entre conservadores e progressistas. E aqui não é só uma coisa de política, estou falando da visão ideológica. Falando da visão ideológica,
aquelas pessoas que estão muito alinhadas com o novo, com a coisa que é diferente, com essa liberação, e as outras pessoas que estão com medo de falar, não, 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 deixa do jeito que está, porque a gente já conhece, etc. Então, essa é uma coisa que vai ficar o ano todo dentro de nós, fora de nós, nas instituições, na política, na economia. E nós precisamos estar muito conscientes para conseguir ter uma contenção mínima de tudo isso. A contenção que eu digo aqui não é no sentido da repressão saturnina, é no sentido de estarmos cientes do que está acontecendo e a gente não atuar isso no sentido psicológico, de a gente não sair fazendo coisas loucamente porque a gente não conseguiu lidar com a nossa própria ansiedade, a gente não conseguiu conter isso e lidar com isso de uma forma mais serena. Serenidade aqui é pedir muito, né? Mas vamos lá. Enfim. Então, a gente tem um trabalho hercúleo esse ano de autoobservação, de a gente estar muito ciente de tudo que está acontecendo a cada momento, para conseguir fazer boas escolhas dentro do que o momento também nos oferecer. E aí, qual é o essencial aqui nisso tudo? O que vai nos ajudar a clarificar em determinados momentos se a gente segura ou se a gente solta? Valores. Aí essa Vênus entra na história muito lindamente. E o Urano de Touro. Sempre que você precisa fazer uma escolha, você tem que ter muita clareza de quais são os seus valores. O que é mais importante para você no plano geral e naquele momento. Então, você tem que ter clareza dos seus valores, do que é essencial e do que é supérfluo. E quando a gente tem essa clareza, fica mais fácil de fazer uma escolha, de tomar uma decisão. Mais fácil no sentido de dar clareza. Você ainda vai ter que fazer, às vezes, como diz a música, dizer não é dizer sim. Você diz sim para uma coisa e necessariamente está dizendo não para outras coisas. E vice-versa. Mas, quando você tem clareza do que está em jogo, dos valores essenciais, a gente sofre menos para fazer a escolha, embora ainda vá ter que dizer não para muita coisa, ainda vá ter que abrir mão de muita coisa. Enfim, Patrícia, chega aí, me diga o que você também acha de tudo isso aqui. Não tem muito mais para complementar, eu só queria lembrar também uma coisa que dentro ainda desse ano astrológico, que a gente tem a tônica, eu falo que existem alguns temas, sempre quando a gente faz um mapa, seja um mapa de revolução, seja um mapa, qualquer mapa, existem temas que ficam repetindo, né? Que é o destaque, que é para onde a gente tem que chamar a atenção. Que é aquilo, os planetas dizendo, olha, só para garantir que você não vai deixar isso aqui passar despercebido, eu vou dizer de novo. Então, diz uma vez, aí daqui a pouco, tem isso aqui também, diz de novo. E tem a regrinha de 3, né, na astrologia, que tudo que realmente é importante vai aparecer pelo menos 3 vezes no mapa, né? Então, assim, e quais que são os pontos que a gente que fica gritando constantemente nesse mapa? Que é a questão que é o mapa, talvez, da mesma forma que no ano passado a gente tinha aquela super, hiper e mega informação capricorniana, nesse ano nós temos a super, hiper, mega informação uraniana, né? Então, nós somos empurrados, catapultados para uma mudança de consciência e comportamento. Então, a gente vai ter que avaliar quais são realmente os comportamentos que vão caber, quais são os valores que vão ficar. Então, o que eu vou realmente
quais vão ser os comportamentos e os valores que eu vou ter. Então, qual que vai ser a minha conduta de vida a partir de agora? E a outra coisa importante que a gente vai ter dentro desse ano, lembrando, o ano vai de março a março, a gente vai ter a mudança do nódulo lunar, do eixo lunar, né? Então, nós estamos no eixo Gêmeos-Sagitário, e aí, quando for lá no finalzinho, dezembro, janeiro, ele muda para Touro e Escorpião. Ou seja, essa informação do poder, dos valores, aonde os que estão os recursos, o que eu estou fazendo com ele, vai ficar martelando de novo. E quando a gente fala de eixo nodal, essa informação circula muito rápido, o comportamento das pessoas muda muito rápido. Então, a gente vai ver essa acentuação dessa questão dessa fala, desse embate que a gente vai ver de Urano, Saturno, ficar ainda mais ampliado a hora que esse eixo nodal mudar. Então, por isso que eu estou falando, é um assunto que a gente não vai ter como escapar. Então, qual que é uma das coisas que a gente tem que pensar a respeito desse ano? Carregar menos peso possível, olhar para as pessoas da forma mais compassiva possível, não só com o outro, como compara com a gente. Conferir as informações, receber uma notícia, por favor, antes de passar o WhatsApp para o coleguinha, confira se é fake news ou não, porque pode ser. Isso até porque cheio para fake news, né? Marte quadrado Mercúrio em Peixes na 12. Então, o que acontece? Porque o que acontece? Da mesma forma que vão surgir, quando a gente está com muita coisa na 12, muitas coisas, e Netuno na 12, coisas podem ser desacortinadas. Aquilo que estava escondido pode vir à tona. Pode ser coisas assim, muito cabeludas, né? Aquilo que, que você não esperava pode surgir. Mas também pode se criar muita coisa. Então, por favor, e outra coisa, lembra que a imaginação do povo também vai estar fértil. Então, recebeu uma notícia muito escabrosa, ficou sabendo de um negócio muito estapafúrdio, não compra isso como uma verdade. Vai ver se essa notícia que você recebeu tem lastro. E aqui, quando eu falo de notícia, por favor, entendam como notícia mesmo, que pode ser uma notícia de família. Ai, fiquei sabendo que fulana fez tal coisa. Pergunta para fulana. Tá? Pode ser fofoca de família mesmo, gente. Não precisa ser coisa de política, não. É questão de compaixão para com o outro, para você não ficar passando historinha do outro para frente, né? Então, a gente tem que pensar isso no micro, na nossa realidade mais menor, como no macro. Então, também a gente vai saber de coisas, de notícias de bastidor mais amplo, mas também do mais corriqueiro, do mais ordinário. E outra coisa, lembrem, esse mapa é para o Brasil, mas também ele vai ter reflexo no seu mapa. Então, é importante observar onde que essas quadraturas vão acontecer no seu mapa. Existem os sorteados, aonde essas quadraturas, aonde esses aspectos não vão incidir de forma tão aguda. E aí ele vai falar assim, nossa, mas para mim o ano não foi tão pesado. Sim, para o seu mapa. E aí a coisa realmente fica bem mais suave. Mas para outros que às vezes o grau bate em cheio, esses aspectos ficam mais tensos, realmente vai ser um ano de bastante resiliência.
Então, vai depender da coloração de cada um. E aí, gente, até porque já são quase 8 horas da manhã, eu vou sugerir para a gente, até sugerir para a Maria Eunice, para a gente já encerrar, que eu tenho uma criança que está na escada me aguardando. Eu só ia compartilhar mais uma coisa, que era o mapa do Brasil com esse mapa, colocar esse mapa sobre o mapa do Brasil. É claro que o Sol sempre vai ativar a mesma casa, porque a gente tem um mapa e tem Áries numa determinada casa. Então, esse ano, sempre que o Sol entra em Áries, ele ativa uma determinada casa e isso não muda. Mas, como disse a Patrícia, este céu está colocado coletivamente, mas pessoalmente nós vivemos ele de formas diferentes, dependendo de como esse céu interage com o nosso mapa astrológico. 2020 foi um ano excelente para muita gente. Teve gente que ganhou dinheiro a rodo, teve gente que ganhou muita popularidade, sabe-se lá como, mas enfim, foi um ano ótimo para muita gente, para muitos setores de negócios, enquanto outros setores quebraram. Então, não é igual para todo mundo, depende de como o nosso mapa recebe tudo isso. E aí, eu vou compartilhar aqui mais uma vez, para a gente só sobrepus, aqui no centro está o mapa do Brasil, da independência. Existe controvérsia sobre o horário, né? Tem alguns astrólogos que usam o ascendente em aquário, outros usam o ascendente em peixes. Eu usava muito o mapa com ascendente em peixes, mas conversando com o Fernandes, eu me convenci meio que esse ascendente em aquário também funciona muito. Então, aqui, o Brasil é virginiano, né? Tem Sol em Virgem, e Sol e Mercúrio em Virgem na casa 7. Tem um Plutão e Quíron em Áries na 2, está vivendo um retorno de Quíron, que é de casa 2. E o que eu queria chamar a atenção era isso aqui. O Brasil tem Júpiter e Lua em Gêmeos na casa 4, que é uma configuração que traz muito dessa nossa qualidade festeira, dessa nossa qualidade de fazer piada com tudo, esse humor brasileiro que é muito escrachado, essa cultura de tudo meio que acabar em pizza também. E é exatamente isso aqui que eu queria olhar, Marte ativando essa conjunção aqui de Lua-Júpiter. Quando eu olhei isso no ano passado, eu queria crer que assim a gente tivesse um levante, esse Marte ativasse realmente a população para mudar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então, eu ainda fico esperançosa de que seja isso, esse Marte incendiando aí a indignidade da população para que algo mude, para que a gente faça alguma coisa de fato. E Mercúrio na casa 1, aqui a gente tem esse embate muito forte que a Patrícia já colocou também. Uma das coisas que são muito preocupantes nesse ano é a qualidade da informação, a qualidade da nossa comunicação. E isso, de novo, vale para todos os níveis, individual, você filtrando as informações que chegam até você filtrando as informações que você passa para frente, como também nesse sentido mais midiático, mais coletivo. A gente vai ter que ter muito cuidado para não tornar esse caos ainda pior, não tornar uma salada maluca. Com reatividade, porque querendo ou não, é um Marte em Gêmeos, gente, querendo ou não, e que é o dispositor, a gente está com um ascendente em Áries. Então, a hora que vem a reatividade, a hora que o sangue ferve, a reação pode vir de uma certa forma muito explosiva e pode ser através de uma fala, de uma coisa.
que entra atravessado, então as brigas, aquelas brigas de família, briga no WhatsApp, o negócio pode ficar meio complicado. Sim. Feliz Ano Novo. Tem gente precisando sair. A gente já vai concluir também. Oi, Benício. Bom dia. Feliz Ano Novo. E a outra coisa que eu ia chamar a atenção era, como eu disse, o Sol, ele sempre vai ativar a mesma casa porque você tem Áries numa determinada casa. Porém, o ascendente não. O ascendente muda todo ano. E a gente traz uma ênfase nesse mapa, na casa 2 do mapa do Brasil. Vênus cai aqui dentro, obviamente o Sol, ativando Plutão, ele faz isso todo ano, isso não é uma grande novidade. Mas a outra coisa interessante é que o ascendente desse ingresso, ele cai bem no ponto médio entre Plutão e Quirón na casa 2. Plutão e Quirón na casa 2 é muito essa vida econômica que o Brasil sempre teve, de muitos altos e baixos, uma coisa muito difícil de a gente tem muita riqueza, mas não sabe gerir essa riqueza. Tem uma ferida constante na gestão dessa riqueza, desses nossos recursos. Plutão é muito poder, inclusive, olha o poder subterrâneo que a gente tem, né? Com todos os minerais, com toda a água, e a gente desperdiça, a gente utiliza isso muito mal, a gente é explorado, os outros vêm lá de fora roubar da gente, ou a gente entrega, né? Porque a gente tem esse complexo de vira-lata que tudo que vem de fora é melhor. E aí, esse ascendente vem botar um dedo na ferida. Então, é um ano que, de fato, essa questão da gestão de recursos fica muito aguda, é um tema que vai ficar muito, muito destacado também ao longo de todo esse ano e que a gente vai precisar estar muito atentos mesmo. Urano em cima do Saturno do mapa do Brasil, a gente já está vivendo esse trânsito desde o ano passado, mas aqui congelou, né? Urano, no trânsito, Urano não faz mais conjunção ao Saturno tecnicamente, mas esse ingresso congelou bonitinho, então não adianta correr. Ainda vamos ter que lidar com isso também. E o que é Saturno? Todas as nossas estruturas. E especialmente nesse mapa do Brasil, afeta diretamente estruturas educacionais, estruturas de transportes, de locomoção, comunicação de um modo geral. Tem essa discussão aí sobre correios, por exemplo, é outra coisa que continua muito forte. Enfim, concluindo, não é um ano fácil, gente, é um ano que a gente vai ter que ter, como disse Patrícia, muita resiliência, muita flexibilidade, muito jogo de cintura e muita compaixão. Essa atitude empática, essa atitude compassiva, ao olhar para o mundo, ao olhar para quem está do lado e ao olhar para nós mesmos também, vai ser outro grande diferencial. Que vai realmente definir se uma situação é mais ou menos difícil. Difícil ela já vai estar, mas a nossa atitude pessoal pode ser esse fiel da balança entre tornar uma situação que já é difícil desastrosa ou tornar essa situação já muito difícil administrável, gerenciável minimamente. Então, a principal coisa que a gente tem que ter aqui é o autogerenciamento. Esse autogerenciamento é que vai ajudar a gente a perceber o mundo menos caótico. É uma das coisas mais importantes para a gente. Bom, vamos concluir, só para a gente... queria saber se alguém quer comentar alguma coisa, se alguém quer perguntar alguma coisa. Ou, Patrícia, você quer também fazer sua conclusão, falar mais alguma coisa? Eu realmente tenho que ir, gente, porque tem um rapazinho me esperando. Realmente ficou bem mais extenso do que eu estava
aguardando. Você não falou que ia até às 9, mulher? Eu estou tirando onda com você. Então, eu tenho que acudir um rapaz. Gente, muito obrigado por todos que estiveram aqui. Né? Saudade de todos, saudade de fazer um ano novo diferente, né? E fica a torcida para o ano que vem a gente poder voltar às nossas comemorações no sistema normal de ano novo. Né? E depois a gente já olha o horário e já marca o local. Sim. Porque eu sou, né? Eu sou do tipo de Ariana, que gosta de fazer as comemorações de ano novo, até porque como já fica perto do meu aniversário, Aproveita a gente já... o ensejo. Oi? Aproveita o ensejo. Já fica um pré alguma coisa, mas é isso, gente. Patrícia, eu queria aproveitar também e agradecer muito a você, né? Porque a ideia foi da Patrícia, gente, que fique bem claro, a ideia foi dela, vamos fazer alguma coisa e tal. Então, obrigada, ela sempre tendo ideias brilhantes. Foi uma alegria compartilhar esse momento com você, num momento coletivo tão difícil, mas espero que vocês todos também tenham gostado, que tenham aproveitado. Então, feliz ano novo para todo mundo. E vamos com muita força, resiliência, flexibilidade e compaixão. Feliz ano novo! Feliz ano novo, gente! Tchau. Até! Feliz ano novo, pessoal! Um beijo! Outro! Ei. Tudo de bom para todo mundo! Vou fechar, gente. Acho que ninguém se manifestou, então tchau. Feliz ano novo para todo mundo. Deixa eu só olhar aqui se tem os comentários. Ok. Margarete, muita força, muita fé. Obrigado a você também, Guilherme, Denise, Tainara, feliz ano novo. Daniela, feliz ano novo para todos nós. Tchau, gente. Bom dia.